RFI Convida. RFI convida hoje o musicólogo, compositor e violoncelista brasileiro Guilherme Carvalho, professor na Universidade Francesa Montpellier 3. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Antes de ser músico, você estudou matemática em Brasília e por mais que essas duas disciplinas possam parecer distantes para alguns, você conseguiu misturar as duas coisas. Fala um pouco pra gente dessa combinação de música e matemática. Olha, para mim, música e matemática sempre tiveram muito próximas. Eu sempre, espontaneamente, pensei as duas, digamos, no mesmo lugar dentro da minha cabeça. E há muitas similaridades entre o trabalho de um compositor e o trabalho de um matemático. Nos dois casos, é uma busca de precisão, elegância, beleza, clareza. Isso tudo é o que um matemático faz, e um compositor também. E muito se fala da música contemporânea, mas nem sempre as pessoas sabem o que engloba esse conceito. Como você definiria a música contemporânea? Música contemporânea é, de fato, uma expressão que cobre, abarca hoje em dia muita coisa. Ela começou a ser usada mais frequentemente a partir da metade do século XX e a gente continua meio que a usar esse termo de contemporâneo para peças que têm já 50, 60 anos de idade. Em geral, a gente usa esse termo para indicar uma música que está na herança da música erudita, música para orquestra, para os instrumentos da orquestra, com linguagens que foram desenvolvidas depois da segunda metade do século XX. A música serial, a música espectral, tudo que vem da música concreta, da música eletroacústica e assim por diante. E falando um pouco do seu trabalho, você trouxe pra gente justamente uma das suas composições em traduções de 2009. A gente vai ouvir um trecho. Estamos aqui com o musicólogo, compositor e violoncelista brasileiro Guilherme Carvalho. Guilherme, a gente sente nessa composição, em traduções de 2009, a influência do grande maestro francês Pierre Boulez, que nos deixou no início de 2016. Ele foi realmente uma influência para o teu trabalho? Olha, indiretamente foi. Eu acho que hoje em dia é difícil não ter sido influenciado diretamente ou quase diretamente pelo Pierre Boulez. Ele foi, teoricamente, no sentido de produção teórica, uma figura muito importante logo depois da Segunda Guerra Mundial, que pôs no papel muitas ideias novas sobre como se fazer música, muitas delas que ele mesmo viria a não seguir tão radicalmente, mas que foram importantes para marcar um período, marcar uma época, uma maneira de se fazer música. E ele também foi uma presença muito importante nas instituições musicais da França e depois da Europa e do mundo. A influência dele vem por aí. Havia uma vontade, uma maneira de se fazer música, tomando em conta toda a herança da música erudita, evitando cair em traços muito pessoais. Havia uma intenção do Boulez de eliminar tudo que poderia levar de novo ao tipo de conflito do qual a Europa tinha acabado de sair. Essa era uma das motivações principais da música dele. Claro, 2 gerações depois, enfim, uma geração e meia depois, quando eu começo a fazer música, o impacto não é mais o mesmo, o que está em jogo musicalmente não é mais a mesma coisa, mas resta ainda essa figura e, sobretudo, restam as obras dele, que mesmo depois da morte dele, continuam ressoando. A gente pode ainda ouvir Répondre, Le Marteau sans Maître, Explosion de Fix, por exemplo, são obras que continuam falando muito. E essa nova geração de músicos ainda é influenciada pelo Pierre Boulez? Eu acho que não tão diretamente. Eu mesmo não me considero diretamente influenciado pelo Pierre Boulez. As técnicas que ele desenvolveu e a música dele são muito pessoais a ele, marcaram uma época e outros músicos bastante próximos dele no tempo já começaram a desconstruir isso tudo e se servir das ideias dele para ultrapassá-las.
e se apoiar em outras ideias. Então a influência é mais indireta para mim e para os compositores mais jovens mais ainda. A gente sabe que aqui na Europa a música contemporânea já tem um público cativo, inclusive você está organizando, junto com a também professora Sophie Lacaze, um festival de música contemporânea em Montpellier, o festival Turbulence Sonore, que vai ter a sua 4ª edição em novembro. O que o público pode esperar dessas turbulências sonoras? O Festival Turbulência Sonora, justamente, tem como intenção trazer a música contemporânea, a música recente, para a cena de Montpellier. Não existe um festival ainda dedicado à música recente em Montpellier. Nós quisemos fazer isso a partir da universidade, ou seja, a partir da pesquisa em musicologia, aplicada às obras, levada ao público. Há uma reflexão teórica sobre a música e isso nos ajuda a constituir esse repertório. Quais são as peças interessantes? Quais são os temas que nós vamos abordar? A gente abordou há um tempo atrás, festejamos o aniversário de morte do John Cage, teve um ano França e Vietnã em 2014. Isso, 2014. Então, o festival foi dedicado a isso, falamos sobre miniaturas musicais na edição do ano passado, e a próxima será sobre texto e música. Sempre há um tema interessante, através do qual a gente pode escolher um repertório bastante grande e importante para o festival. E Guilherme, você está radicado na França há mais de 15 anos, com uma carreira baseada aqui na Europa. Qual o peso do Brasil e da música brasileira na sua criação musical? Essa é uma pergunta muito interessante. Ao mesmo tempo em que eu, como vários compositores de vários outros países, não só do Brasil, que vêm para cá, tentamos nos desfazer um pouco de um estigma um pouco exótico de um compositor da América Latina, um compositor do Oriente. A gente sempre tenta desfazer isso. Por outro lado, a gente carrega em si uma maneira particular de articular ideias, de pensar em sonoridades, o que não necessariamente nos vai fazer a música que soa como se esperaria que uma música estereotipicamente brasileira soasse, mas alguma coisa está lá. Tem uma linguagem particular que pode ser difícil de encontrar, mas ela está lá. Ela aparece nos títulos, aparece em algumas escolhas harmônicas e rítmicas e assim vai. Ou seja, tem sempre resquícios do Brasil no seu trabalho. Tem sempre. Obrigado, Guilherme Carvalho, musicólogo, compositor e violoncelista que participou do RFI Convida de hoje. Obrigado.